respostas e depois constatamos que há efetivamente diálogo, há respostas do Governo e tem havido respostas do Ministério da Educação em relação às preocupações dos professores, às preocupações dos sindicatos, tem havido correspondências com os sindicatos, tem havido negociações, de modo que são ruídos que muitas vezes surgem na comunicação No particular, social. em relação ao Ministério da Educação e Ensino Superior, são várias as críticas que têm a ver com as progressões, reclassificações, que dizem os sindicatos estão adiadas, dinheiro em dívida por pagar aos professores, montantes avultados, mas há um facto, Sr. Primeiro-Ministro, é incontornável, Presidente do PAICV, a Ministra da Educação não dá a cara em nenhum momento para responder e rebater essas críticas. Porquê? O Ministério da Educação tem respondido. Mas a Ministra, a crítica ela é direcionada à Ministra e pede-se a demissão da Ministra. A Ministra não aparece, não aquece, nem arrefece. Ela nem está aí. Veja, nós não podemos estar a toda hora na comunicação social, os membros do Governo, porque um sindicalista, dia sim, dia não, pede a demissão de um membro do Governo. O que nós temos de dar é satisfação à opinião pública. Quando há críticas, aparece um responsável de um ou outro ministério para responder e dar uma satisfação à opinião pública, para esclarecer a opinião pública. Mas quando um sindicato, dia sim, dia não, pede a demissão de um membro do Governo, nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro tem que estar a responder a essas provocações na comunicação social. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PAICV, falando dos desafios que o Conselho Nacional traçou pistas e os desafios do partido e da sua equipa governativa para os cabo-verdianos, tendo em conta a conjuntura internacional, que é uma conjuntura de crise incontornável, crise a nível dos combustíveis, crise a nível dos cereais e também do setor imobiliário. Cabo Verde, nem ninguém em Cabo Verde pode fugir a esta crise mundial, mas o seu executivo, para esta sua segunda legislatura, tinha traçado metas a alcançar e chamou-os metas para a legislatura, o que quer dizer metas para alcançar em 5 anos. O desenvolvimento a 2 dígitos, a redução do desemprego a 1 dígito, a resolução do crónico problema da energia e abastecimento de água, a segurança no país, entre outros aspectos, mas concentremos agora nesses dossiês, tendo em conta esses desafios que vai lançar para os cabo-verdianos. Quais são esses desafios, pensando nos objetivos que tinha e que agora, ao que tudo indica, fica difícil de conseguir? Neste momento, o contexto internacional é muito mais difícil. Mas vamos lançar uma nova geração de políticas públicas, vamos reduzir a carga fiscal em relação às empresas e em relação às pessoas, às famílias, para que possamos garantir, por um lado, o poder de compra, o rendimento das famílias e, por outro lado, a competitividade das empresas. Vamos continuar o processo de redução da carga fiscal. Isso no imediato? No imediato, no quadro do Orçamento de Estado de 2009, estaremos a anunciar essas medidas. Também temos um pacote para o fomento de pequenas e médias empresas em Cabo Verde, desde logo com a criação do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial e Inovação e a redução da carga fiscal. Aqui é um regresso ao passado. Não, é a criação de uma nova organização. Havia antes uma organização com esses objetivos. O IAD. Na década de 90. Sim, sem condições institucionais para funcionar. Fundimos o IAD e o Promex. Vimos que agora, com esta nova situação, a necessidade de densificar o tecido empresarial, temos de dar uma maior atenção a este segmento e, por isso, vamos criar a Agência de Apoio
ao desenvolvimento empresarial e inovação, vamos reduzir a carga fiscal em relação às pequenas e médias empresas, vamos acelerar o ritmo de realização de investimentos externos nas diferentes ilhas do país e vamos tomar algumas medidas sociais, designadamente o aumento da pensão social mínima, a realização de investimentos nas zonas economicamente mais débeis para gerar emprego público e vamos continuar as reformas no setor da segurança social e vamos aumentar os apoios no domínio da educação e da saúde às famílias mais carenciadas da sociedade cabo-verdiana, de modo a garantirmos que as famílias e as empresas não